boa noite, né? É mais fácil de ser escutada por aqui. Apesar de um público que já conhece um pouco da história, eu fiz alguns slides, são 10 slides só, para orientar um pouco a minha fala. Então, em todos os lugares que eu tenho ido agora, eu tenho apresentado a história do meu pai através desses slides, porque faz um percurso, mais ou menos, de como foi toda, né, a história dele, né, em vida e depois pós-morte. Então, começa com a história dele no interior, né, que antes de ser operário, ele era um lavrador, que trabalhava na terra junto com a sua família. Então, ele nasceu em 1942, né? Ele é filho de Laura e de Jesus Dias da Silva. Ele é o mais velho, o garoto mais alto da primeira foto. Aqui são os meus avós paternos, né? E o meu pai como arrimo de família com os irmãos na cidade de Viradouro. Então, lá onde tudo começou, eles eram meeiros, trabalhavam numa fazenda, moravam em colônias, em casas iguais, e metade da produção era dada para o fazendeiro, dono da terra, e a outra metade era meio de subsistência, mas que também ficava na fazenda, porque tinha que comprar no armazém da fazenda, era tudo lá mesmo, era uma situação mesmo escrava, né? Então, nada sobrava. Até que, quando ele tinha mais ou menos 16 anos, ele começou a se interessar pelo maquinário da fazenda, e a fazenda tinha um alambique, e ele trabalhava nesse alambique e cuidava da parte de mecânica, dos tratores, das bombas, de a parte de máquinas mesmo da fazenda. Então, ele não trabalhava muito na roça. E, um determinado dia, ele caiu numa roçadeira e quase perdeu a perna. Foi um acidente muito feio, e aí pegaram um avião de defensivos agrícolas e levaram ele para Ribeirão Preto. Ele tinha mais ou menos 17 anos. De passado um ano, ele recuperado da perna, ele, como era congregado mariano e participava muito na igreja, haviam diversos grupos, né, do Partido Comunista que frequentavam também essas reuniões nas igrejas. A gente descobriu isso na primeira edição do livro, né, a partir das leituras que nós fizemos. E ele começou a ter ideias diferentes. E, como ele era o redator da ata, as pessoas pegavam, geralmente, ele para dar as informações. Via que ele tinha capacidade de entender sobre as leis trabalhistas, sobre a questão dos direitos dos lavradores, de ter carteira assinada. E aí ele juntou os lavradores da fazenda, no alambique, e resolveram fazer um dia de paralisação. E aí, esse dia de paralisação, eles fizeram com que meus avós e meu pai e todo mundo que estava na fazenda paralisado deixasse a fazenda em 24 horas. Aí eles deixaram a fazenda, foram para a cidade, alugaram essa casa. Nisso, meu avô já estava adoentado, com tuberculose, pela exposição ao tempo. Aí foi morar em Campos do Jordão, e meu pai ficou como arrimo de família, trabalhando de boia fria. E ele não podia passar nem na frente da fazenda, depois desse grande movimento. Ele tinha 17 para 18 anos. Foi aí que ele veio para São Paulo. Aí chegou em São Paulo em 62, e ele namorava com a minha mãe, porque meu pai trabalhava na fazenda, na parte de maquinário, no alambique, e minha mãe trabalhava na casa grande da fazenda, nos Barões do Café. E ela trabalhava já em São Paulo, na região de Gianópolis, numa família chamada Prudente Correia, e ela também era escrava doméstica. Ou seja, ela tinha o domingo 2 horas de folga. E trabalhava de domingo a domingo. Ela era cozinheira da casa, desde os 14 anos. E todo o salário era mandado para os pais dela. Então, ela não tinha nem contato com o dinheiro.
ela tinha direito ao uniforme, né, e a comida ia dormir na casa. Então, ela viveu assim até os 21, dos 14 aos 21 anos. Eles namoravam por carta e, quando ela ia para a fazenda, eles conseguiam se encontrar, mas era 2, 3 vezes ao ano. Até que ele veio para São Paulo, foi trabalhar na Metal Leve e morar num pensionato. Nesse pensionato, ali na Amaro Luz, na Rua da Metal Leve, em Santo Amaro, ele começou a trabalhar na parte de fundição de metais, trabalhava à noite, né, num serviço bem precário, e trabalhava também durante o dia, revezava o turno, mas ele começou a fazer a sua própria formação, estudar, fazer Senai, fazer curso de madureza, porque ele tinha até o 3º ano primário só, né, no interior. Em 65, eles se casaram, e aí nasceram os 2 filhos do casal aqui, né? A Luciana, que sou eu, e meu irmão. E nós fomos morar num bairro chamado Vila das Belezas, que fica no comecinho da João Dias, no término da João Dias, começo da estrada de Tapecerica. Morar de aluguel de uma família de portugueses, que, no primeiro momento, recusou-se a alugar a casa para ele porque ele era negro. E, como eles eram portugueses, falaram que não ia alugar porque ele era negro, e negro é mal pagador. E aí, o tanto que o vizinho insistiu, ele acabou alugando a casa, e ele se tornou um grande amigo da família e falou que os meus pais foram os melhores inquilinos que já tiveram na vida, né? E isso também está registrado no livro, porque a gente chegou a fazer entrevista com esse português e ele pediu, pelo amor de Deus, não colocar que ele era racista, né? Mas aí, no fim, a gente colocou, né? E está aí, está dentro do livro da primeira edição. Então, na segunda também. Como eles pagavam aluguel, eles viveram 2, 3 anos nessa casa de aluguel e compraram um terreno na região do Guarapiranga, num morro, um lugar que não tinha água encanada, não tinha luz elétrica, não tinha transporte público, não tinha asfalto, não tinha escola, não tinha creche, não tinha posto de saúde, ou seja, não tinha absolutamente nada versus nada. Quando minha mãe se casou, ela parou de trabalhar, né, e ficou só cuidando da casa e cuidando das finanças também. E meu pai trabalhava ainda na Metal Leve e participando sempre da igreja, né? Quando chegou na região onde compraram terreno em Guarapiranga, foram procurar a primeira igreja, e era essa igrejinha aqui, né? Jardim Santa Margarida. Foi onde nós conhecemos as freiras que vinham para o bairro para fazer um trabalho comunitário. E aí tinha um grupo de irmãs, tinham vários padres que tinham uma linha mais progressista. E foi nessa época que começou a perceber a participação do cristão na sociedade. Pela sociedade ser tão, pela infraestrutura ali do bairro ser tão precária, eles começaram a ter formação dentro da igreja que poderiam transformar o lugar onde eles viviam. E foi aí que começaram a aparecer as lutas e os grupos de mães, os grupos. E meu pai já participava no movimento sindical também. E foi aí que abriu a mente para outras, né, outras mudanças, né? Tinha os retiros, tinha encontros de casais. Minha mãe se tornou catequista na igreja, e nessa época Dom Luiz já era pároco, né, lá na região. Está aqui, dessa época aí. Aqui o padre na época era Severino Vila, está aqui também nessa foto. E tinham muitos estudantes também das universidades, porque era quase que uma febre fazer trabalho comunitário nos bairros, né? Todo mundo queria estar nos movimentos sociais, no bairro, envolvidos. E aí meus pais começaram a ter diversas formações, tudo dentro da igreja.
E como ele era ministro da Eucaristia, ele nunca abandonou a fé e nunca abandonou a igreja, em nenhum momento. Então, ele tinha o trabalho no sindicato, tinha o trabalho nos movimentos sociais, mas tinha o trabalho na igreja, semanal, né? Na pastoral operária e outras pastorais também. Até que, em 1974, aqui 78, mas, antes disso, começou o movimento contra a alta do custo de vida. Então, 73, né? Eu não lembro, porque era muito pequena. Eu lembro porque eu estava aqui, no meio dessa população toda ali, na escadaria, né? Mas quando começou tudo, foi com um grupo de mulheres que resolveram fazer uma carta para que pedindo a baixa do custo de vida, reivindicando melhores condições da sociedade. Maria, não lembro, ela que começou tudo isso. Era um grupo de mulheres, eram 25 mulheres que elas resolveram se juntar e escrever essa carta. Essa carta foi mimeografada e foi distribuída para vários lugares. Um dos lugares, minha mãe foi levar essa carta até a Rádio Capital, que ficava aqui na Avenida 9 de Julho. E essa carta chegou até um deputado chamado Freitas Nobre. E ela foi lida na Voz do Brasil. A hora que foi lida na Voz do Brasil, eles vieram direto para o bairro perguntando quem tinha escrito essa carta. E aí ninguém tinha escrito. Na verdade, a carta foi enterrada no quintal de casa, à noite tinha luz de vela. Depois construíram o meu quarto em cima da carta, em cima de toda essa documentação que era num saco de lixo que deve estar lá até hoje, sei lá. E eles corriam muito risco mesmo, né? Muitas pessoas foram presas em 74, né? Nós acompanhamos enquanto criança, assim, nós vimos muitos amigos nossos serem presos, torturados, né? Uma das pessoas foi o Aurélio. Eu lembro bem disso, né? Porque o dia que ele chegou da prisão, achei que ia ter uma festa. Eu, enquanto criança, eu falei: nossa, hoje vai ser uma festa, porque ele está saindo da prisão. E eu cheguei lá, ele chorava, barbudo, todo machucado. E, para mim, foi muito triste. E essa imagem nunca mais saiu da minha cabeça. Eu tinha uns 6 anos, mais ou menos. E lembro de outras pessoas também que foram presas e foram perseguidas. Meu pai tinha muito medo de ser preso, e a gente falava muito pouco sobre a militância deles, né? E aí ele também participava desse movimento junto com a minha mãe. Nesse dia estava eu e meu irmão, e minha mãe tinha levado muitas pessoas para essa manifestação, porque foi a primeira manifestação dentro da ditadura militar em praça pública, aqui na Praça da Sé. Mas tinha muita polícia, muito cachorro, e eles não deixaram as pessoas se manifestarem na praça. As pessoas tiveram que adentrar a catedral, porque o Dom Paulo, né, abriu espaço para que a catedral fosse usada pela população. Só que, antes de começarem a jogar as bombas de gás lacrimogêneo e de baterem nas pessoas, a gente foi embora antes. Mas eu lembro das pessoas gritando, a gente já estava na rua direita, já estava indo embora. Eu, a minha mãe e o meu irmão. E mais alguns vizinhos, porque ela tinha preocupação com as pessoas que tinham sido convidadas, né? Nós também participamos da coleta de assinatura. Foi coletado 1.500.000 assinaturas que foram levadas até Brasília para os deputados. Elas pegaram um ônibus aqui na Júlio Prestes, 25 mulheres foram levando esses pacotes de abaixo-assinado, né, reivindicando, né, a baixa da cesta básica, do custo de vida. Só que chegou lá, eles falaram que as assinaturas não batiam, que eram falsificadas, que tinha muita gente que não sabia ler e escrever, a gente acabava assinando para a pessoa, e eles não aceitaram todo esse trabalho das mulheres, né? Não sei se o pessoal que está aqui, acho que lembra mais coisa que eu, se quiserem falar. A Cecília, não sei. Não, tá bom, assim, não demora, porque é uma história. É uma história longa, né? Bem longa.
E nós, assim, saíamos da escola às 11 horas da manhã e minha mãe levava a gente para as feiras livres, para a casa das pessoas, para pegar assinatura. Então, a gente começou cedo também. Não era nada fácil. A gente chorava, reclamava, mas tinha que trabalhar. Filho de militante sofre muito. Como participar de todas as reuniões, a gente dormia nos bancos das igrejas, depois ia caminhando para casa a pé, tarde da noite, porque não tinha ônibus na região, né? Quantas vezes eu fui de Vila Rema até em casa chorando, porque não tinha, né? É bem cansativo. Luciana, eu me lembro nessa parte aí que uma outra colega minha, uma senhora negra que já faleceu, nós passamos aí nesse meio, a gente estava com o jornal na mão, certo? Aí o policial tomou o jornal das nossas mãos, e aí quando a gente entrou, aí a gente pegou o jornal lá. Então, eu não lembro da cara. O jornal, sim. O jornal nós pegamos. Então, esses jornais, na verdade, eles vinham todos juntos, assim. E nós, em casa, tinha que ficar desfolhando o jornal para que eles fizessem as panfletagens. Então, meu pai chegava com os pacotes de jornais e falava assim, olha, tem que desfolhar jornal. Então, toda noite a gente desfolhava jornal, eu e meu irmão ficava desfolhando jornal. E em 78 também houve a eleição, né, a fundação da Chapa 3, onde meu pai participava como vice-presidente, e nós desfolhávamos jornal para ajudar na campanha da chapa, que era para tirar o Joaquinzão, que tinha sido empossado em 1964 pela ditadura militar, né, como presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo. Então, foi onde eles chegaram mais perto para conquistar a presidência do sindicato, só que a eleição foi fraudada e o ministro Murilo Macedo, na época, ministro do Trabalho, empossou novamente o Joaquinzão e nunca mais conseguiram chegar tão perto da conquista, né, do sindicato. Aqui é Dom Paulo, e com essa participação toda do meu pai, dos meus pais, em 79 houve a greve, né, na região de Santo Amaro, não é a região do ABC, que muita gente fala, é a região do ABC, não, é a região de Santo Amaro, onde ele estava na liderança, na organização, e na frente da fábrica Silvânia houve um piquete no dia 30 de outubro e pediram reforço. Os operários estavam reunidos na Igreja do Socorro, onde meu pai tinha posse da chave. Era um padre bem difícil, que não era um padre muito aberto, era o padre Natal, né? Era um padre bem difícil, e só que ele falava, no Santo Dias, eu deixo a chave na mão dele. Ele tinha a chave da casa paroquial, tinha a chave da igreja, e lá ele podia reunir os operários. Aí se reuniram lá e falaram, olha, estão precisando de reforço na fábrica Silvânia. Então, ele foi até lá com os operários, só que já tinha um cerco de policiais, tinham muitas viaturas, e eles fecharam e falaram, não, a gente quer você mesmo, porque você está na organização. E aí começou um corre-corre, prenderam algumas pessoas, já tinham pessoas dentro do camburão, e aí começou a correr um para um lado, outro para o outro, e até que o policial, né, atirou nas costas dele, e ali mesmo ele já caiu, desfalecido, né? Foi um tiro a queima-roupa muito próximo, mas foi um tiro pelas costas. E uma pessoa chegou a ver todo o ocorrido. Ele se escondeu atrás de uma banca de jornal e nos procurou no dia seguinte, falando que ele gostaria de dar o depoimento, que não tinha sido um operário. Na época, existia um programa chamado Gil Gomes. E esse programa ele falava que os operários estavam armados, e que meu pai estava armado, então foi troca de tiros. Era como um Cidade Alerta hoje em dia, né? Só que era só via rádio. E aí foi provado que ele não estava armado, foi provado que foi um policial que atirou, né? E com a intenção de matar, e foi assim, eles levaram o corpo até o pronto-socorro, né?
Pronto-Socorro Municipal de Santo Amaro. Aí tinha um padre amigo nosso que falou, olha, eu quero entrar porque é um paroquiano meu, e eles falaram, não, é um indigente, porque tiraram a aliança e tiraram todos os documentos e a camisa dele. E ele falava, não, é um paroquiano. Ele falou, eu vou entrar. Era o padre Oblato, Pedro Curran, e ele entrou e rezou 1/3, 2/3, até que começou a chegar mais pessoas. E eles ficavam toda hora batendo na porta, padre, já rezou que a gente quer tirar o corpo, né? Ele falava, não terminei ainda, até que chegassem mais pessoas, né? Foi uma forma de garantir que não sumissem com o corpo. Aí chegou a minha mãe, aí eles falaram que ela não tinha como provar que era marido, que não era, né? Mas como você não... Aí ele falou, não, você tem que provar que é seu marido. Ela falou, não, mas eu sei quem é. Ele falou, mas cadê o documento? Eles estavam com todos os documentos. E aí eles colocaram o corpo dentro do camburão e minha mãe entrou junto. E aí eles jogaram ela para fora, e empurraram, e maltrataram, e xingaram. E ela ficou firme ali, segurando ali na frente. E ela não saiu de dentro do carro. Aí eles falaram, pode rodar São Paulo e tentar ir para o IML, porque tinha que passar no IML, e depois a gente some com o corpo. E ela foi até o IML. Chegando lá, o Dom Paulo já estava. Aí eles falaram, olha, foi um erro da polícia, a gente vai colocar o corpo num corpo de bombeiros, vai ser velado na Assembleia Legislativa, né? Porque foi um erro, mas aí não volta mais, né? A vida da pessoa, né? Não volta mais e não tem erro, né? Na verdade, foi proposital. E foi no governo Maluf. E a minha mãe foi muito forte mesmo, né? Ela falou, não quero assembleia, não quero nada de primeira, e ele vai ser... eles falaram, então vai ver lá no sindicato. Ela falou, não, ele não entrou vivo no sindicato, morto também não vai entrar. E aí foi para a Consolação, e depois teve uma missa de corpo presente na Praça da Sé. A Polícia Militar fala que tinha 10 mil pessoas e outros jornais falavam que tinham 30 mil pessoas no enterro. E tudo isso assim a gente deve muito à Igreja e a Dom Paulo, que foi uma das pessoas assim que mais deu força para a família o tempo todo, né? E aqui dá para ver um pouco, né, do número de pessoas que estavam no cortejo. Aqui, após a morte, a gente conseguiu que o PM fosse julgado em júri comum. Foi o primeiro PM a ser julgado em júri comum no Brasil. E a Arquidiocese de São Paulo tinha foi o Luiz Eduardo Greenhalgh, o advogado que acompanhou, junto com a Michael Nolan, que está aqui também, né, Michael? Acompanhou todo o julgamento do PM. A gente tem assim notícias hoje em dia que, como ele foi condenado, mas o processo foi arquivado, a família diz que, se a gente citar o nome do PM, eles podem processar a gente agora, né? Então, a gente está em outros tempos e outros momentos, então a gente não cita, mas está no livro, e a gente manteve no livro porque está nos autos do processo. Então, a gente não está inventando nada, a gente só está colocando uma coisa que já está dentro do processo, né? Já existe. A família que não pode citar? Não, ninguém. Eles falam que não... na verdade, o filho dele ameaçou um professor da universidade onde meu irmão estudava e pediu para o meu irmão também não falar mais. E aí a gente não sabe que agora são outros tempos também, né? Parece que tudo está voltando, mas está aí, está no livro e está na segunda edição também, né, Jo? E depois disso, todos os anos, às 14 horas, no mesmo dia da morte, a gente vai até na frente da Fábrica Silvânia, que fica numa travessa da Avenida Nossa Senhora do Sabará, onde as pessoas, os amigos, pintam o chão e colocam lá, no dia 30 de outubro, foi morto o operário Santo Dias,
que é o mesmo dizeres que tem nessa pequena placa que a gente agora colocou na calçada, porque a maioria dos amigos estão bem velhinhos e não conseguem mais estar escrevendo e pintando o chão, né? Oi? Não existe mais essa fábrica. Ah, sim, agora é um condomínio. Agora é um condomínio. E essa placa mesmo, na primeira vez que foi colocado, o pessoal do condomínio foi e arrancou, mas a gente teve uma carta do pessoal do Patrimônio Histórico, né, do município de São Paulo e também do vice-prefeito da região de Santo Amaro. E do subprefeito, né? Aqui foram nos 25 anos, né? Aqui com as minhas filhas pequenas. E aqui é uma caminhada, né, que vai da Silvânia até o cemitério Campo Grande, onde ele foi sepultado. E depois o túmulo foi doado, porque é um espaço da prefeitura, um terreno da prefeitura, onde as pessoas são enterradas e depois fazem exumação. E a Erundina, na época que ela era prefeita, ela cedeu o túmulo para a família. Então, ali fizeram uma campa com uma mesa, onde há uma celebração, todos os anos, há 40 anos. Né? E sempre, né, são os padres das comunidades que fazem essa celebração. Aqui são alguns patrimônios que tem em São Paulo. Então, aqui é o Prêmio Santo de Direitos Humanos na Assembleia Legislativa. Padre Luiz Giuliani, que está aqui presente. Ó. Aqui é a Ponte do Socorro, que tem o nome Santo Dias. E aqui é o Parque Santo Dias, que fica na região de Capão Redondo, uma mata nativa do lado do Instituto IAE, né? Adventista de Ensino. E aqui são algumas publicações, né? Tem um livro que a gente fez junto, eu e a Jo, e a Nair Benedito, em 2004. Né? Então, fazem 15 anos o primeiro lançamento, que tinha 300 páginas, agora está com 450. Tá? Esse é o antigo. O novo, a Jo vai projetar aqui a página de... Tem esse, que é um livro de fotografias, que é da Fundação Perseu Abramo também. E esse daqui foi o primeiro livro que foi feito com o pensamento dele. Na verdade, era um professor da UFSCar, que estava fazendo uma tese de doutorado e entrevistando 2 lavradores e 2 operários. E um desses 2 operários era Santo Dias. E ele fez a entrevista em setembro e meu pai foi morto em outubro. E ele pegou toda a entrevista e fez a publicação. E, com isso, ele conseguiu ser reitor da Universidade de São Carlos. Também, né? E ele conseguiu, assim, a minha mãe estava de cama e ele estava querendo falar que ele ia publicar o livro da entrevista. Para ele, foi um trunfo, assim, né? E a gente estava numa situação bem delicada, bem triste, né? Porque não é fácil perder uma pessoa com 37 anos, saudável, né? Por uma questão dessa, né? E aqui tem mais alguns livros. Esse eu nem sei de quem é. Tá? E aqui mais algumas cantos de memória. Essa é a última peça, Os Santos Dias do Capão. Aqui, não, mas aqui eles fizeram Santos Dias do Capão, porque é Santos Dias para ter o duplo sentido. Né? Mas conta um pouco da história, que é a primeira escola, que é de 1º e 2º grau do Estado, que fica na região de Guaimbu. Aqui é uma peça de teatro, né, que teve em 2017, Santo Dias da Roça Fábrica. E tem um disco que era o Bolachão e agora virou um CD, que ainda existe, né, que a gente conseguiu remasterizar. Tem streaming. Você pega, tem um sítio que você vai na internet e você... Tem também um sítio onde essa gravação pode ser está disponibilizada, quem navega pode consultar. Nós, inclusive, no livro, a gente deixou essa dica, quem quiser acionar as músicas todas desse disco, pode baixar da internet.
Então, essa peça foi deste ano ainda, no comecinho. E aí, o jubileu dos 40 anos, tudo que vai acontecer, e esse é o primeiro evento grande, assim. Nós teríamos o livro aqui hoje, mas só que não ficou pronto, então ele vai ficar pronto dia 21. Tá? A gente trabalhou bastante para isso, mas não houve possibilidade. Na terça-feira, a gente tem outro encontro com a Ana Clara, lá na USP. Na quarta-feira, dia 23, é no TCM, no Tribunal de Contas. E tem uma agenda aí que está sendo... Vocês podem visualizar no Facebook, na página Santo Dias da Silva, criado pelas filhas. Tá bom? As netas, minhas filhas. Tá bom? É isso. Perguntas? Aí eu não sei se a Jo quer. Então, como mediadora, né, que é a função que a Genira me passou, então agora eu vou passar a palavra para a Ana Clara, que vai trabalhar a questão memorialística da tese dela de geografia, né, que é exatamente tem essa tangência com a questão da memória do Santo Dias. Boa noite. Tá bom. Bom, boa noite a todas, a todos. Bom, me chamo Ana Clara, eu sou geógrafa. As pessoas estranham um pouco que eu tenha feito um trabalho mais ligado à memória na geografia, mas foi um trabalho sobre os lugares relacionados à ditadura militar aqui em São Paulo, a resistência, a repressão, e principalmente os sentidos que diferentes grupos atribuem a esses lugares e como, por causa desses sentidos, porque são lugares importantes para essas pessoas, por causa da articulação ou das mobilizações que aconteceram, ou por causa de experiências realmente difíceis. São lugares importantes e são considerados como lugares de memória. E, ao mesmo tempo, o que eu estudei e o foco da pesquisa foram as intervenções que são feitas nesses lugares. E, por causa dessa pesquisa, das audiências públicas e de uma série de encontros que foram se dando na pesquisa, eu conheci a história do Santo Dias. E conheci... Porque, né, por sugestão do seu pai também. Do meu pai. O meu pai sempre falou, mas no processo, o meu pai, o Irã, ele trabalhou numa ONG de formação que chamava FASE. E logo depois do assassinato do Santo Dias, poucos anos depois, eles fizeram uma revista contando a história do santo, contando como foi o assassinato. É uma revista muito bonita. Chama Companheiro Santo, você está presente. E que foi um trabalho muito bacana, junto com o comitê, com as pessoas que conviveram com ele, enfim. Meu pai sempre contou a história de Santo Dias, mas eu voltei a encontrá-lo no processo da pesquisa, quando Raimundo Perrilar, que é da Casa da Solidariedade, participou de muitas mobilizações com eles e participa todos os anos desse ato que a Luciana contou na frente da antiga fábrica Silvânia. E aí ele me contou desse ato, e eu falei, né, e casou completamente com o que eu estava procurando na pesquisa, enfim. Por causa da pesquisa e por causa dessas histórias e de toda essa mobilização e de todo esse papel que o Santo Dias teve, que a Luciana estava contando, e principalmente por causa das pessoas que mantiveram esse legado do Santo Dias vivo e continuaram espalhando, né, toda a luta dele, mas a importância de relembrar e de falar sobre ela, a importância da memória. Por causa de tudo isso, eu me envolvi mais do que com a pesquisa e hoje eu formo parte do Comitê Santo Dias. Colaboradora e trabalhadora. E, enfim, foi uma relação que se estabeleceu para além de uma pesquisa acadêmica, né?
a gente vive hoje... Eu estava pensando, vindo para cá, falar, eu ia contar, né, dos lugares de memória da ditadura, como eles se constroem como pontos de significado para determinados grupos e como eles passam por intervenções que atribuem novos significados a eles. E eu estava pensando, nossa, hoje em dia eu tenho que falar quais são esses grupos, quais são esses significados e quais são essas intervenções. Porque a gente, na época que eu comecei a fazer a pesquisa, não é que não existia, não existia, nunca deixou de existir, na verdade. Mas a gente estava vivendo um momento em que, pelo menos, se tinha vergonha de falar que não existiu ditadura militar ou que né, as torturas, né, nem foram tão intensas assim. Enfim, eu acho que nesse momento, então, eu preciso explicar que os grupos que eu me refiro são os grupos que encaravam esses espaços como espaços de mobilização, como espaços de memórias traumáticas, como lugares onde as pessoas resistiram à ditadura ou sofreram uma repressão e violações por causa dessa resistência. E as intervenções a que eu me refiro são as intervenções desses grupos para que se conheçam essas violações e que se conheçam o que aconteceu na ditadura militar, que se trabalhe com esse tema em torno... que se trate como ditadura militar, que se trate como golpe, que se trate como um regime autoritário, que de fato foi. Enfim, quando eu terminei a pesquisa em 2016, a gente já estava vivendo um contexto em que... Complicado, né? Enfim, todos se lembram do que o nosso atual presidente, naquele momento, no processo do impeachment da Dilma, ele exaltou a memória de um torturador muito conhecido, o Ustra. Então, eu acho que a gente vive um momento agora pior ainda, né, mais intenso, que essas disputas pelas narrativas em relação à ditadura militar, elas são mais intensas e, ao mesmo tempo, se faz muito... É fundamental lembrar disso, e falar sobre isso, e falar sobre o que aconteceu, e falar de Santo Dias, e falar de muitas outras pessoas que foram assassinadas, que foram torturadas, que foram perseguidas, que foram desaparecidas nesse regime, né? Eu queria lembrar também que a gente está hoje aqui no CEDEM, que é a instituição responsável por resguardar e por disponibilizar o fundo reunido pelo Comitê Santo Dias ao longo dos anos, né? E como é importante esse lugar, né? Esse centro de documentação e memória, que, como as universidades públicas, também está sofrendo uma série de limitações. Então, queria reforçar, assim, acho que eu posso falar pelo comitê, né? Pelo fundo dos clubes de mães também, a importância que está aqui, e de muitos outros movimentos sociais, né? A importância desse lugar, para mim, na minha pesquisa, foi fundamental. Né, além do contato com as pessoas do comitê, se esse lugar não estivesse aqui, não existisse para resguardar esses documentos e disponibilizar eles para o público, a minha pesquisa e muitas outras não teriam sido possíveis. Um dos livros que a Luciana mostrou, Máquinas Paradas, Fotógrafos em Ação. Eu conheci o fotógrafo responsável pela organização desse livro aqui, durante as pesquisas. Então, queria só reforçar a importância. Máquinas Paradas, Fotógrafos em Ação. Foi possível graças ao CEDEM também. Então, enfim, retomar as lutas e a memória do Santo Dias hoje, ela é fundamental para a gente conseguir, inclusive, se manter firme e achar respostas e energias para as nossas lutas atuais. Esse selo
foi produzido pela neta do Santo Dias, filha da Luciana, a Laura. A Luciana contou, né, toda a história do Santo Dias e explicou por que ele foi tão perseguido, né, pelos aparatos repressivos e como ele foi assassinado e todo esse processo e como isso também foi sentido pelos companheiros, pelos familiares, enfim. Em 79, quando ele foi assassinado, em outubro, né? Em agosto tinha sido promulgada a lei da anistia, que, enfim, inclusive ele participou bastante das mobilizações pela anistia, né? E eu queria lembrar dessa lei porque ela foi permeada por uma mobilização popular muito forte, mas ela também marcou o processo de transição para o regime democrático como um processo totalmente tutelado pelos militares. E a lei da anistia, quando ela sai e que ela que a redação dela sai de um jeito que anistia desculpa dos dois lados, né? Todos os crimes cometidos pelo Estado e pelas pessoas a serviço do Estado, então crimes de Estado, ficaram perdidos e ela serve até hoje para perdoar todos esses processos, né? Então, o assassinato do Santo ele mostra também como esse período de transição não foi um período, né, de transição tranquilo e realmente de uma abertura, como muitas pessoas ainda argumentam, né? Ele não representou nem o fim da violência do Estado, nem da perseguição aos movimentos populares, e, enfim. E esse processo de transição, ele tem esses efeitos até hoje, né? Enfim, quando são perdoados os torturadores, quando a gente não tem nenhum processo de justiça em relação a isso, e uma série de debilidades no próprio processo democrático que a gente tem até hoje, né? Na época da pesquisa, eu fiz toda uma análise dos documentos, das políticas de memória que foram feitas, né, para reparar economicamente os familiares, simbolicamente, enfim, e as comissões da verdade. E naquele momento, e ainda hoje, acho que a gente pode pensar como políticas muito limitadas e muito pontuais, mas que, enfim, do jeito que elas são combatidas ainda hoje, a gente vê a importância que elas tiveram, né, também. Enfim, mas debilidade, frágeis suficientes para que muitas dessas coisas se percam muito rapidamente, né? E por não terem conseguido formar logo, né, no começo, enfim, até com as comissões, não ter conseguido formar realmente um senso comum e compartilhado pelas pessoas sobre o que foi a ditadura militar e as violações que aconteceram. Além do dossiê, né, que tem dossiê, mas ficou por aí. São documentos fundamentais, né? Mas as recomendações da Comissão da Verdade, por exemplo, nunca foram reconhecidas, seguidas, menos ainda. E não vão ser. Então, esse Estado não vai reconhecer. Não, de é o jeito nenhum. Estado a serviço do capital. É o Estado a serviço das estruturas burguesas. Não vai reconhecer. E como isso é um processo de luta constante, nenhuma ilusão. Não tem ilusão nisso, percebe? É um Estado a serviço do poder do capital. Nós não podemos nos iludir com o Estado burguês. Nós não podemos nos iludir com as estruturas burguesas. Elas não vão reconhecer nunca. A morte do santo é parte de um contexto de conflito de classe. Nós temos duas classes.
E uma controla o Estado, controla o governo, controlam as estruturas judiciárias. Então, é preciso entender que, ao longo de mais de um século, trabalhadoras e trabalhadores são assassinados constantemente. Constantemente. É só ver o último ano dos assassinatos no campo. Então, nós não podemos nos iludir com possíveis possibilidades de regalias do Estado burguês. Eu quero só pedir para o pessoal que, assim, a gente vai ter um debate depois das apresentações. Então, a gente precisa concluir essas apresentações para depois entrarmos nessas questões que eu acredito que são ótimas para debater, né? Então, eu só queria chamar a atenção, porque senão a gente não vai conseguir expor, tá bom? Então, respeitar o tempo. Então, olha, a Ana Clara tem 15 minutos, né? E eu ainda tenho uma fala. E depois a gente vai abrir, sim, para todo mundo falar. Obrigada. E é isso mesmo. Nunca foi possível romper com isso, né? E, no caso das políticas de memória, sempre foram políticas empreendidas principalmente pelos familiares e pelos movimentos de direitos humanos e conquistadas a duras penas em todos os governos. Enfim, as políticas e as conquistas relacionadas ao caso do Santo Dias também são, né, empreendidas e fundamentadas principalmente pelas pessoas que estão articuladas e que conviveram com ele nas comunidades de base, no movimento sindical, os familiares. Enfim, o papel é fundamental desses sujeitos. Nada foi presenteado, né, em nenhum momento. Quer que passa? Pode passar. Sim, bom, a Luciana já mostrou, né? Bom, acho que pode deixar aí. Desde o assassinato do Santo, a Luciana falou já sobre isso e foi por como eu conheci o Santo, né? Por causa dos familiares, por causa dos amigos, dos companheiros dos diferentes grupos, das comunidades, enfim. Toda essa organização, a gente sempre fala do Santo, mas a gente tem que falar do comitê e de vocês, né? E toda essa organização, no início, foi para reivindicar... tinha um caráter muito forte para reivindicar a justiça, né? E proteger também vocês, que ficaram também muito... vulneráveis, né? Depois do assassinato do Santo. E, ao mesmo tempo, para não deixar... Um trabalho muito forte para não deixar que esse assassinato brutal fosse esquecido, nem que o legado dele, né, nos movimentos e a luta dele fosse esquecida, né? Nem no tempo, nem no espaço. E foi assim que eu conheci, né, o comitê e o Santo. Bom, o comitê fez, enfim, todas as mobilizações pelo julgamento, que, enfim, o referido... Na verdade, foi o propósito da formação do comitê inicial foi para buscar justiça em relação à condenação do PM, mas aí foi se seguindo, teve uma quebra, uma parada, até que ele faz uns 5 anos que a gente retomou, né? E estamos aí. Se juntava mais próximo do dia 30 de outubro, antigamente, né? Bom, aí, enfim, dessas várias ações foram feitas, a Luciana já mostrou, né? O disco, semanas, festivais, publicações, enfim. E o foco da minha pesquisa naquele momento foi esse ato do dia 30, no lugar onde ele foi assassinado. E como, apesar das dificuldades das pessoas que participam, muitas vezes cai no dia de semana, independente do que aconteça, é dia 30, é no dia, no horário e no lugar onde ele foi assassinado. E, apesar de tudo isso, apesar das dificuldades e da própria transformação do espaço,
né? Que, bom, nessa foto dá para ver ainda a fábrica existia, foram nos 10 anos, né, do assassinato. E os trabalhadores da fábrica ainda observavam o ato. A Cecília de sainha. Minha. Cecília. Aqui, ó. Dona Lídia está no guarda-chuva. Pode passar para a próxima, Lu. E aí, como a Luciana contou, agora é um condomínio, né? Um prédio. E apesar, enfim, o vínculo, apesar da transformação do espaço e tudo mais, o vínculo com esse lugar ele se manteve. E todos os anos tem essa sinalização da rua. Com esses desafios, né? A Luciana estava contando que a placa foi colocada e o síndico do prédio mandou tirar. Todos esses nunca foi tranquilo, nunca será. Mas, enfim, mas a gente resiste. É um ato de resistência. E o que eu queria ressaltar, assim, é que como esse lugar ele tem ele motiva esse encontro, ele tem um ponto, né? Ele é um ponto de significação para todo mundo que participa do ato e para as pessoas que não estão aí, mas que compartilham, né, dessa mobilização. Mas como esse processo de sinalização da rua, a placa e esses atos periódicos, eles criam novas camadas de sentido nesse lugar. E eles possibilitam que pessoas que não conheceram Santo Dias ou que não conviveram com ele conheçam essa história. Eles possibilitam, eles não garantem que uma pessoa que anda nessa rua vai ler o que está escrito ou vai se sensibilizar por isso, mas eles abrem essa possibilidade. E essa possibilidade é fundamental. Enfim, se num primeiro momento o ato e todas essas ações que as pessoas articuladas em torno do comitê, as ações elas estavam permeadas pela questão da justiça e por manter viva a luta do santo, ela se mantém ao longo do tempo com uma resistência compartilhada, né? E ao crime, às dificuldades dos trabalhadores, né? E ao apagamento dessas memórias, né? Tanto na minha pesquisa eu estudei mais as políticas de memória, mas também o processo de transformação do espaço numa metrópole e como esse tipo de ação resiste a isso também. E cria esses novos referenciais de memória que extrapolam os grupos que fazem essas ações e que se tornam uma possibilidade para toda a sociedade. Então, é um processo que não trata a memória de uma maneira literal e circunscrita às pessoas que viveram esse processo, mas incorporam e possibilitam a apropriação por todos que cruzarem com ela, né? Essa atribuição de sentido, ela não, enfim, ela é renovada em todas as ações do comitê. E por causa dessas ações, ela também já deixou de ser circunscrita, né? Regionalmente, né? Regionalmente e ao comitê. E uma série de homenagens foram surgindo por muitos lugares. A gente, com o comitê, mapeou mais de 40 homenagens ao Santo Dias agora já no tem Brasil 50. todo. Porque a gente fez isso em 2017. Foi em 2016, tinham 41. Agora já são muitos outros 50 lugares. Mais ou menos 50. Que são associações católicas, ruas, praças, escolas, que mais? Placa, ponte, parque, centros culturais, né? Instituições e prêmios, tem prêmios também. Centros de direitos humanos, são muitas homenagens, inclusive que saíram do próprio conhecimento da família, né? A Luciana vai poder contar melhor, mas
tem um ecoponto Santo Dias, lá perto do Capão Redondo, que a família só conheceu quando teve que ligar para lá. Nós ligamos, na verdade. Meu marido ligou para saber onde colocava as coisas de uma obra, e aí falaram, ecoponto Santo Dias. Saiu do domínio, né? Saiu do domínio, já está em domínio público, e assim, eu acho que esse domínio público, acho que eu devo, tem que, assim, 99% dele por conta da Ana Dias, por conta da minha mãe. Porque se não fosse o trabalho dela e a força que ela teve em carregar essa história adiante pelo mundo, por onde ela passou, por onde ela foi, e a luta dela para que não sumissem com o corpo, eu acho que tudo isso é a coragem dela. Pode existir o comitê posterior, mas, se não fosse a coragem dela naquele momento, nada disso aconteceria, né? Porque tem outras pessoas que foram mortas também na época da ditadura, mas não tem essa força por conta que eu acho que as mulheres que estão ao lado dos seus companheiros e que lutam também, que levam à frente. Uma mulher lutadora também, que a gente está falando hoje do santo, você contou da sua mãe também nos clubes de mães, no movimento Custo de Vida. Bom, enfim, então, só queria ressaltar essa questão de ser um processo de resistência a partir da memória que abre e transcende a Ana, transcende o grupo do comitê, enfim. E daí a importância da continuidade das ações todas e de outros processos de memorização, enfim. E do livro também, que vocês estão relançando agora, né? Que ele foi... A gente começou falando do CEDEM, o livro também foi uma fonte de pesquisa fundamental. Para muitas pessoas, né? E com essa reedição ele pode ser apropriado também por muitas outras pessoas, e eu espero que seja uma fonte de energia para resistir ao que a gente está vivendo ainda hoje. É isso. Obrigada, Ana Clara, da sua exposição. Agora, para mim, restou a parte pior do mundo, porque é fazer o lançamento do livro sem livro, não é? Então, eu tenho que dar uma satisfação primeiro para vocês, né? O livro, vou mostrar para vocês, isso aqui era a primeira edição. Esta daqui é a segunda edição, é o Xerox, né? Que ficou com a pequena quantidade de páginas, de 500 páginas. Por quê? Nós fizemos uma revisão desse livro, que tinha 350 páginas, e colocamos o que aconteceu nos 40 anos, que não foi pouco. E, ainda assim, está faltando uma montanha de coisas, né? Então, não deu. O espaço era pequeno, mas, mesmo assim, 500 páginas. Como é que nós vamos solucionar esse lançamento sem o livro físico? Nós trouxemos aqui um pendrive com um PDF, né? Se alguém quiser, eu tenho aqui, que eu nem sei onde que eu colocar, a Genira, da Genira. E aí, o seguinte, temos também, eu vou circular, depois, se vocês me derem os seus celulares, eu vou circular o link da Fundação Perseu Abramo. Você pode entrar no link e downloadar direto do site, né? O livro só vai ficar pronto dia 21, né? O livro físico vai estar à venda na Expressão Popular, vai estar na distribuição na Fundação Perseu Abramo, e esperamos que vocês tenham acesso, mas, se não tiverem e também não tiverem dinheiro para comprar, por favor, tem o PDF. Bom, além dessa questão, dessa ressalva, eu tenho que falar um pouquinho também sobre o processo do livro, né? Então, o que aconteceu? O livro é um produto extremamente importante na questão da memória do Santo Dias. Por quê? Porque o livro inscreve, né, o Santo Dias em seu contexto e na história, né? Ele tem um papel extremamente difícil de ser realizado,
mas ele é um produto poderoso que consegue reunir os dados fundamentais sobre a história de vida do santo, da sua família, da época que ele viveu e tudo mais. E uma coisa que para você inscrever algo na sociedade em que a gente vive, você tem que escrever, né? E escrever um livro não é bolinho, né, Luciana? Então, o primeiro livro foi Um Deus Nos Acuda. Eu lembro que foi muito difícil, né? Ele foi muito difícil. Então, eu queria começar assim, que o livro nasceu do sonho da Luciana. Ela tinha um sonho de fazer esse livro, né? Com a memória de luta dos seus pais, a figura do seu pai, né? Como é que eles viviam, o que eles queriam fazer. E aí, vocês sabem, hoje em dia, a propaganda, né, política aí desses corruptos políticos safados dizem a toda hora para a nossa juventude: precisa sonhar, você precisa ter utopia, você precisa ter projeto de vida. Mas o que acontece? A Luciana sonhava, e esse sonho, essa utopia, ela sabia que era possível, mas não sabia como, né? Aí, uma companheira nossa, que não está aqui, a Eunice Campanha, uma lutadora, né? Ela ouviu falar que eu tinha escrito livro, né? Ela tinha comprado os livros, eu tinha escrito 3 livros sobre trabalho infantil. Aí a Luciana conversou com ela: eu quero escrever o livro, não sei o quê. Aí a Eunice conversou com ela: olha, eu só conheço uma pessoa do nosso pedaço aqui, chegadinha, que escreveu o livro. Você vai lá e procura ela, vai fazer o quê? Aí foi nisso que aconteceu o seguinte: a gente começou a trabalhar uma parceria, mesmo porque eu tinha vivenciado, né, toda essa realidade que o Santo, a Ana vivenciaram, como jornalista também, né? Fui jornalista do São Paulo, do Jornal Movimento. Então, era uma pessoa que, inclusive, estava na base, trabalhando nos movimentos de oposição, né? A gente fazia parte do grupo de educação de base na paróquia da Cidade Dutra, que tinha a batuta das Irmãs de Santa Cruz, dos Padres Oblatos de Maria Imaculada, que foram fundamentais, né, para o desenvolvimento desse grupo. Então, o que aconteceu? Aí nós começamos nosso percurso. Foi em 2000 e o percurso terminou em 2004. E o Luiz Juliano sabe muito bem que livro não é obra do Divino Espírito Santo, infelizmente. Se fosse, ia ser muito fácil, porque a gente orava e ele caía do céu. Só que livro não é assim. Exatamente. Nada é obra do Divino Espírito Santo. Um livro, como qualquer coisa nesse mundo, é obra do trabalho humano, né? E aí nós começamos nosso trabalho. E aí, o que acontece? Começamos nosso trabalho de 4 anos, entrevistando 60 pessoas, aproximando uma historiadora maravilhosa, que é a Vanessa Miyashiro, que está aqui, que fez parte da nossa equipe, né, que reuniu os documentos da família que estavam se perdendo ano a ano. Toda vez que tinha a lembrança da morte do santo, vinha alguém pedir: me dá uma fotografia do santo, eu quero colocar no folder, isso, aquilo, e ia se perdendo. Aí a Vanessa: olha, não podemos perder isso aqui, não dá, gente, olha, vamos conversar com o pessoal do CEDEM, quem sabe. Ela que nos apresentou o CEDEM. Né? Exatamente, olha o pessoal, vamos lá conversar com a Jarci Barleta, que aqui eu quero lembrar que foi a nossa amiga pioneira no CEDEM, e depois o restante de pesquisadores do CEDEM veio junto, né? E então começamos esse diálogo, e aí os 3.700 documentos que a gente conseguiu reunir naquela ocasião vieram aqui para o CEDEM. E aqui foi o primeiro lançamento no dia 4 de novembro de 2004, por ocasião dos 25 anos da morte do Santo Dias, né? Então, esse espaço aqui, para nós, é simbólico. Nós tínhamos que fazer o primeiro lançamento aqui,
porque é uma coisa simbólica para a gente, porque foi aqui que a gente conseguiu trabalhar efetivamente uma memória de um operário brasileiro morto pela repressão, assassinado pelo sistema, uma ditadura civil-militar sanguinária, né? A documentação, como ele vivia, quem ele era, como é que agia e tudo mais, está toda aqui. E foi isso também que abriu a possibilidade de pesquisadores jovens como a Ana Claro, o Tiago, que está aqui, queria que vocês conhecessem, fez um excelente livro sobre o movimento do custo de vida com o fundo do Clube de Mães, que a gente conseguiu, a Vanessa conseguiu convencer a irmã Cecília Hansen de tirar aquele monte de documentos do Convento de Santíssima Trindade que também estavam se perdendo e trazer sob custódia para cá. Quer dizer, se não tivesse essa documentação, não seria possível esse livro, que é paradigmático. Eu recomendo que todo mundo compre o livro do Tiago para saber sobre o movimento do custo de vida. Quem sabe do movimento e quem não sabe também. Tá? Tiago, por favor. Levanta, Tiago. Levanta. Vanessa e Tiago. Então. Ele não quer levantar. Olha, também a tese dele e a da Ana Clara também está disponível na internet. A gente pode dar o endereço, pode baixar à vontade, e espalhem, por favor. Bom, além disso, quer dizer, a gente fazer o processo do livro também fez parte da luta, né, de oposição, não tem jeito. Então, o que aconteceu? A gente começou com os subsídios escassíssimos que o padre Luiz Giuliani e o Centro de Direitos Humanos da Arquidiocese disponibilizaram, que a gente conseguia pagar a Vanessa aquela michuruquice de salário de pesquisador, e mais fotocópia, foto, não sei o quê. A gente tinha que ir para o interior, entrevistar as pessoas, é uma loucura total. Bom, o Xande, por exemplo, chegou uma hora que ele não aguentava mais. Eu disse, Luciana, pelo amor de Deus, o que é isso? Vocês não... Cadê? Onde vocês vão? Como é que é? Foi assim mesmo. 4 anos de batalha para poder montar esse primeiro livro. Tá? Aí eu preciso lembrar ainda de agradecer o pessoal da Editora Cortês, porque a Editora Cortês foi uma editora que ela já tinha publicado o relato dos Santos Dias do Paulo Nozella, né, que foi uma encomenda da Pastoral da Juventude da Arquidiocese. Né, o Paulo Nozella tinha a tese com vários depoimentos, e o depoimento do santo era um. E aí eles pensaram esse depoimento, e foi o primeiro livro, efetivamente, que mostrava o pensamento do Santos Dias. Né? Bom, eu acho assim que por que a gente é importante lembrar esses 40 anos e não perder a memória do santo? Né? O primeiro produto vai ser esse livro, né? Que eu já disse para vocês como é, que foi outra batalha também, mas foi uma realização que se deveu ao Rogério Chaves, da Fundação Perseu Abramo, porque ele abraçou o projeto com tudo e facilitou o acesso aos originais que a Cortês liberou, e, além do mais, deu gás, né? Fez uma parceria com a Expressão Popular, e, com certeza, sem a presença dele, seria impossível a edição da segunda edição. Tá? E eu acho que o santo participou de lutas importantíssimas que redundaram na grande avalanche popular contra a ditadura militar, né, que se instaurou no país a partir de 1964. E esse percurso não foi nada fácil, né? E é por isso que eu acho que o trabalho memorialístico tem que ser feito. Né? O processo de organização popular, ele não é uma coisa que se faz através do WhatsApp. O processo de organização popular, ele é lento, e ele é extremamente complexo,
E é por isso que, por exemplo, essa memória do santo não pode se perder. Primeiro, que nós perdemos um grande lutador. Nós perdemos uma pessoa de valor extremo, uma pessoa correta, uma pessoa generosa, solidária, um cara que organizava mais do que falava, um cara que disputava a ideia na maior maciota, fosse gente de direita, comunista, revolucionário, anarquista, socialista, liberal. Era um cara que ia para o pau, mas era um cara que mantinha a sua tranquilidade, aquele jeitão de ser, tranquilo, etc. Nós perdemos um grande líder, né? Nós perdemos. Isso a gente não pode perder de jeito nenhum, essa memória, né? E outra coisa, por que a gente não pode perder essa memória? Primeiro, porque a gente ainda não conseguiu chegar na sociedade que o santo queria, que era sem explorador e sem explorados. Nós não chegamos nessa sociedade que ele tanto almejava. Segundo, que, mais do que nunca, é preciso fazer frente ao abate físico histórico que as classes dominantes impõem aos seus subordinados e às suas organizações. É preciso sempre relembrar a memória da vida dos lutadores populares e suas motivações, apesar do poderoso sistema de morte sob o qual a gente vive. Eu quero trazer aqui, aproveitando o dia do professor, um conceito do Paulo Freire, que é o nosso educador-mor, para nos ajudar na compreensão da dimensão educadora de Santo Dias para a classe que vive do trabalho. Em seus escritos, o Paulo Freire enfatizava um conceito que muita gente não passa despercebido, mas a viúva dele, a Anita, sempre está enfatizando, que era assim. Anita Freire. E ela vive sempre, quando ela vai fazer palestra, ela enfatiza esse conceito, que é sonhar sonho possível para realizar o que ele chama de inédito viável. O que é inédito viável? Seria a concretização de um sonho possível, com o esforço individual e coletivo de educadores espertos, despertos, né? Como assim? O que é um inédito viável? O livro, por exemplo, é um inédito viável. Nós conseguimos, a duras penas, realizá-lo. Ele foi possível, foi sonhado. Tinha uma utopia atrás dele. E o próprio santo era um inédito viável coletivo. Ele foi uma liderança forjada nas lutas de resistência da sua época, que foi abatido fisicamente pelo aparato repressivo desse estado das classes que explora o trabalho alheio. Assim como ele, entre 1979 e meados da década de 80, e não foi só nessa época, se a gente for ver a história do Brasil, ela está cheia de mártires, né? E, nesse período de transição, o último quartel assim, né, da transição da ditadura militar para um regime democrático, entre aspas, né, o que aconteceu? O ascenso do movimento de trabalhadores foi acompanhado por uma intensa repressão do Estado, né? Uma repressão sem limites que foi nessa ocasião. A década de 70 para 80 foi uma década que teve o maior número de mortes e assassinatos de líderes populares. Por exemplo, o Raimundo Ferreira Lima, o gringo, que era sindicalista no Araguaia, a Margarida Maria Alves, que, ano após ano, é lembrada na Marcha das Margaridas, em Brasília, né? Ela foi a primeira mulher a ocupar o cargo de presidente de Sindicato de Trabalhadores Rurais, lá na Paraíba. O líder caingangue Ângelo Cretan, que foi o primeiro vereador indígena eleito em 1976 no município de Mangueirinha, no Paraná, né? Olha só, gente, a luta das classes trabalhadoras ela é muito grande, continua, né? E também o Guarani, Marçal de Souza, no Mato Grosso do Sul, entre tantos outros. Eu estou levantando esse daqui porque foi exatamente na mesma época, né? Na mesmo, vamos dizer assim, dial aí, né? Da morte do santo. Bom, esse abate físico feito pelo Estado
junto às lideranças populares, ela diminui um pouquinho de intensidade no curto verão da democracia brasileira, mas se intensificou no inverno conservador que se abateu sobre nós a partir de 2016. Não foi o caso da vereadora Marielle Franco, recentemente? Nossos líderes, todos os nossos organizadores políticos, eles são abatidos, se não fisicamente, podem ser abatidos moral e historicamente, encarcerados, né, silenciados, né, para que eles não continuem organizando a classe trabalhadora. Porque a luta de classes, gente, não morreu. Pelo contrário, ela está tomando uma face cada vez pior, né, com a demolição das estruturas de trabalho que a gente conhecia até então. Por isso que eu acho que é preciso manter viva a memória dos nossos inéditos viáveis. É necessário formar frentes para combater, dia após dia, a narrativa histórica imposta pelas classes dominantes sobre nossos líderes e nossas organizações. Lutar contra o rolo compressor político, jurídico, midiático a que estamos submetidos hoje, nesse governo neofascista que está aí. Por tudo isso, é necessário que prossigamos relembrando Santo Dias, suas ações, suas emoções, seu jeito de ser nos coletivos dos quais participou, suas bandeiras de luta, o contexto em que ele vivia. E essas bandeiras de luta do santo que são atualíssimas hoje. Quais são essas bandeiras? Pela valorização do trabalho dos trabalhadores, pela sua livre organização política e por uma sociedade justa para todos aqueles que vivem do trabalho. Eu não vou falar sociedade mais justa, porque esta sociedade é injusta. Ela tem que ser justa para os trabalhadores, né? Então, é isso que eu queria falar para vocês e agradeço a presença de todos. Agora eu vou abrir o microfone, ainda dá tempo, Genina, para a gente debater um pouquinho tudo isso que a gente acabou vendo aqui. Quero agradecer bastante o CEDEM por ter trazido esse debate, porque eu tinha ouvido falar de Santo Dias, mas não conhecia a história. Realmente, o que foi falado aí pela Luciana, Jô, Ana Clara, que realmente ultrapassa as dimensões do comitê e dos familiares. E uma sugestão, muito legal esse livro, já que não está pronto, não sei se você pensou nisso, Jô, mas talvez quem está aqui, a gente fazer o lançamento simbólico, assinando mesmo esse documento, que isso é muito bonito da parte de vocês fazer isso, né? Então, acho que é registrar esse momento mesmo, já que o primeiro lançamento foi aqui, a segunda edição também poderia fazer isso, porque eu acho que isso também faz parte da história. Mas parabéns, muito, muito legal, viu? Então, boa essa sugestão, né, Luciana? Talvez essa cópia que o pessoal da Fundação Perseu Abramo nos deu, a gente deixar aqui com a relação dos participantes dessa mesa do pessoal que veio para participar, né? Eu acho muito boa ideia. Muito pertinente, muito legal. Então, agradecer, porque, como foi falado, é uma luta de classes, e a gente está aqui para isso. A gente está aqui para isso, para mudar essa correlação de força, para garantir direito, para melhorar. E cabe a nós também, cada um tem a sua parte para fazer, e a nossa parte também é estar aqui hoje escutando essa história. Obrigada, Luciana, Jô, Ana Clara e ao CEDEM. Obrigada. Você se apresenta? Ah, tá bom. Meu nome é Inês, sou bancária lá do ABC. Ah. Posso só contar? O livro não está pronto hoje, sim, né? Para as pessoas pegarem. Mas ele está. Mas ele já está em produção e já está na internet. Está disponível já. Já na internet. Já na internet já está disponível 500 cópias já. E já na semana que vem, na mesa que vai acontecer na USP, no dia 22,
já vai ter o exemplar, né? Uhum. Pra... Que ele sai dia 21, foi a promessa. Né? E vão ter outras mesas também, muitas outras oportunidades de conseguir o livro físico. Eu vou colocar até as datas aqui já. Então, gente, eu acho que assim, o link da Fundação Perseu Abramo é fácil de acessar. E aí eu acho que é o seguinte, daí eu posso passar para o comitê e talvez vocês acessarem o povo do comitê e eles dispersarem esse link. Aí vocês podem downloadar da Fundação Perseu Abramo. Mas também é muito fácil, você vai lá no site da Fundação Perseu Abramo, ver publicações virtuais, né? E trabalhar o download. Alguém mais quer falar? Boa noite a todos e a todas. Eu sou a Anitta, né? Eu lembro da época, né, que mataram ele, só que eu não conhecia a história, né? Eu quero parabenizar as três da mesa, né? Porque eu também vim lá de comunidades, foi falado aí de grupos de mães e tudo. Eu vim de lá, né? Da Igreja Progressista, Leonardo Boff, né? Então, quer dizer, eu acho que foi muito bem colocado, né? E é isso, né? Revendo novamente a história. Obrigada, Obrigada, Anitta, pela presença. Boa noite, meu nome é Tuti. Eu queria fazer uma pergunta em relação ao local onde é feita, no dia 30 de outubro, né, essa rememoração, né, do evento. Tem a placa, né, que vocês explicaram, e aí eu vi que estava transcrito, que eu entendi, são os dizeres que tem na placa, ou que também talvez seja escrito no chão. Né? E aí eu queria perguntar se, em algum momento, vocês chegaram a colocar, acrescentar algo do tipo, durante a ditadura militar, aqui foi assassinado o trabalhador operário Santos Dias. Voltar lá? Porque eu fiquei pensando a importância, né, de destacar a questão da ditadura militar. Muitas pessoas, às vezes, sei lá, podem ver assim, polícia militar, né, matando, já virou algo também corriqueiro, né? E não porque as outras mortes fora da ditadura militar não tenham sua extrema importância, né? Mas como que é isso em relação a você pontuar que era no período da ditadura militar? E se o próprio condomínio também, né, houve um certo rechaço em relação a isso, né, de acrescentar, porque às vezes tem isso, né, tem a memória e também tem o rechaço de nessa, vamos dizer, no momento presente, não ficar associado àquele local a algo que, de fato, aconteceu. Né? Bom, é isso. Eu vou responder, então. Assim, foi uma batalha muito difícil, mas como a Ana Clara viveu bem isso comigo, né? Nós fomos atrás, porque foi uma ideia do comitê em estar preservando essa memória do que está escrito no chão, e a gente sabia que, com o tempo, as pessoas iam parar de escrever no chão por conta da idade, do cansaço. Então, a gente resolveu fazer a placa, né? Então, houve a doação da placa, né? E a gente fez em mármore, que é um material em granito preto, e as letras são rebaixadas, pintadas em branco. E as mesmas coisas que estão escritas na rua. Só que a gente colocou assim, em 30 de outubro de 1969, que ela pela Polícia Militar. E a gente colocou pela ditadura militar, porque era todo um contexto. E essa placa a gente fez mesmo para ficar ali. Só que, para chegar até a colocação dessa placa, foram 2 anos, mais ou menos, de luta, de tentativa. Nós fomos lá na prefeitura, o Padre Luiz foi comigo, a Cecília foi também, a Ana Clara foi, a gente foi conversar com o subprefeito de Santo Amaro, né? A Secretaria de Direitos Humanos também. Era a época da gestão Haddad, mas já estava no finalzinho.
E até que a gente conseguiu uma carta, e o subprefeito também foi super gentil, mas também ficou pouco tempo lá no cargo, né? Já era gestão Dória, aí foi bem no início, e aí a gente conseguiu a carta. Assim que a gente colocou a placa, né? O Padre Miguel está aqui, ele foi o que conseguiu ir lá colocar a placa. O pessoal do condomínio foi e arrancou a placa e colocou, graças a Deus não quebrou, né? Colocou do lado, e aí a gente conseguiu voltar no dia seguinte e chumbar a placa novamente no chão, porque a gente estava pensando em colocar no muro, né, para ficar mais visível, só que eles não permitiram. E aí, quando eu falei com o síndico, né, a Maria Alice, que está aqui, que é conhecida do síndico, ele chegou e falou assim: olha, tem uma praça abandonada aqui na Estrada de Sabará, por que vocês não vão fazer essas coisas lá na praça abandonada? Vocês cuidam da praça, plantam, sabe assim, não faz uma relação, né, com o que aconteceu ali, né? Ele falou: vocês são um bando de baderneiro que vem todo ano aqui, mas eu falei, são meia hora apenas, é mais ou menos meia hora, no máximo 40 minutos o ato, né? Ali na frente. Ele fala que tem gente que dorme durante o dia, que trabalha à noite, que a gente não respeitava. Ele foi bem difícil o trato, né? Mas a gente conseguiu. Só completar aqui. Pega o microfone, Cecília. E depois o padre Luiz Juliano também quer falar. Só para completar a respeito da placa, no mesmo ano também foi roubada a placa do túmulo, que é a mesma placa praticamente. Mas era de metal, né? Era de bronze. Mas quer dizer que nunca aconteceu. Sim. Então, já tinha começado o novo governo, né? Uhum. Então, a gente começou a perceber que estava limpando por aí, né? Então, só que nós lutamos, né? Nós lutamos muito. E eu queria só, então, ainda dizer alguma coisa a respeito do arquivo que foi trazido para cá. Eu sempre, como eu já falei, né? Foi ano passado que houve aqui um encontro sobre os clubes de mães, e nós viemos, né? Então, eu já falei isso, que eu sempre tinha assim, muito amor pela história e a memória, que memória é muito importante. A gente se baseia muito na memória para se animar, para lutar e para caminhar. Então, eu queria dizer, eu tinha isso dentro de mim. Então, eu encontrei a Jaci, uma vez que eu vim aqui, eu acho ver o arquivo do Santo Dias, e eu falei que nós temos foi isso mais assim o caminho. Eu falei que nós temos muito material sobre os clubes de mães, sobre o custo de vida, e eu estava assim preocupada. Quem não participou não dá importância, porque não é todo mundo que dá importância. Vai achar que é papel velho, vamos queimar. Como agora fiquei sabendo lá que queimaram muita coisa ainda de Vila Remo, que nós tínhamos guardado. A gente não pegou tudo que tinha lá, né? E foi lá para reciclagem, gente. Então, vocês podem imaginar, não tinha noção nenhuma da história e da memória. Então, eu trouxe para cá, e aí a Jaci falou assim, você não quer trazer para cá? Então, eu fiquei muito feliz, né? Porque já tinha o santo aqui, elas têm aqui condições, eles põem à disposição de pesquisa, nunca soltam os originais, que houve lá em Vila Remo. A gente pensava, tem gente que achou que não é importante, pode pôr os originais, mas a gente tem que cuidar um pouco da história também, senão ela vai embora mesmo, né? E a Vanessa, agora me lembrei, ela ajudou também a organizar esse arquivo lá. Né? Obrigada, viu? Para o Luiz. Eu dou os parabéns a vocês, e também a mim, né? Que apesar de 88 anos, estou aqui. Muito bem. E estou falando, já que tu fala de placa, eu falo de placa também. Só que esta placa se chama 1982. Tá bom? 1982 se chama esta placa. Esta placa é uma placa onde tinha nome
Santo Dias, a praça da paróquia de Vila Remo. Eu era vigário por 9 anos. 70, 80 tinha que voltar para a Itália. Mataram Santo Dias em 79. Marquei então para ir em 80. E no meio, depois da morte de assassinato de Santo Dias, né? E nós fomos com gente de Vaz de Lima, uma favela intitulada Vaz de Lima, né? Vaz de Lima, Santo Dias. E então, com gente da favela Santo Dias, fomos junto no prefeito de São Paulo para pedir umas coisas para a favela, não sei o quê. E a mulher que estava comigo, a um certo ponto, disse para Luiz, escuta, pede para o prefeito aquilo que falou conosco aqui embaixo. Ah, é? O que é? O que foi? É o nome de uma praça. Ah, não tem problema, só falar. O que vai falar? Não, mas vai dar nome mesmo assim? Mas claro, não tem problema, mas vai dar. Sim, mas é uma pessoa que morreu? Queria dizer, não morreu, não. Foi assassinada. Não, morreu, claro, morreu. Então, que nome quer dizer? E vai. Dá mesmo. A certo ponto diz, mas afinal, que nome quer dar a esta praça de Vila Remo? Santo Dias. E parou. Parou no meio, porque de tantas vezes eu disse, vai dar mesmo. Disse, alguma coisa tem que ter aqui no meio que não está funcionando, que não conhece. Então ele pergunta, mas qual é o nome desta praça? Santo Dias. Ah, não. Parou. E perguntou a um colega dele lá, né? Na prefeitura aqui de São Paulo, qual é o nome? Santo Dias. Ah, que é Santo Dias? É um operário que morreu. Parou e me disse, vou ver o que eu vou fazer. Deus, isto aqui já era neste negócio aqui. Eu vou para a Itália, depois de 20 anos de Brasil, vou para a Itália para ver lá como vai as coisas na diocese lá de Trento. E veio um telegrama de São Paulo, da prefeitura de São Paulo, dizendo, tenho o prazer de dizer, etc., tal, que o nome da Praça Santo Dias, da Praça Vila Remo, é Santo Dias. Portanto, esta placa aqui, né, que foi agora no outro dia, nós conseguimos, em Vila Remo, nome de Santo Dias. Este cara, prefeito, me escrevia aquelas coisas, não? O prefeito, biônico, não? O nosso bem era conseguir daqueles que não querem. Conseguir daqueles que eles querem, todo mundo consegue. Nós queremos daqueles que não querem. Nasceu no 31, como ele. Só que morreu já em 2011. Prefeito Reinaldo de Barros. Então, ele foi governador. E governador quem era? Maluf. Teria muitas coisas para discutir lá, mas não tem problema. Em todo caso, o que nos interessava isso aqui? Não? Nunca ter medo. Continuem lutando, não só. Mas a única maneira para ser felizes é procurar fazer felizes os outros, né? Mesmo se às vezes a gente não consegue, etc., mas a gente tenta. Em todo caso, eu estou alegria de dar o nome, conseguir nome de um biônico, Santo Dias, a Praça de Vila Remo. Pronto. Pois é. Eu só queria fazer... Eu estou vendo a irmã Michael lá no fundo. Eu queria só retificar uma informação sobre o julgamento, que eu acho que, inclusive, ela pode confirmar. Né? O PM não foi julgado na Justiça Comum. Né? Ela foi julgado pela Justiça Militar, e a Justiça Militar aqui de São Paulo condenou o PM. Ele foi julgado pelos seus próprios pares e foi condenado. Daí eu não sei, a Michael vai explicar direitinho. Em primeira instância, ele foi condenado na Justiça Militar aqui. Houve uma apelação em São Paulo para o tribunal
E no tribunal ele foi absolvido. E aí eu vou contar alguma coisa que acho que ninguém sabe, muita gente não sabe. Naquela época, para um recurso subir para o Tribunal Superior Militar, você tinha que garantir que todas as peças estavam no processo. Você copiava tudo, os advogados copiavam tudo, certificava que estava inteiro e mandava para Brasília. Nós copiamos tudo, certificamos que estava completo, o processo foi para Brasília. Quando chegou em Brasília, estava sem uma peça. E, por isso, o recurso para Brasília não foi aceito. Então, alguém dentro da Justiça Militar do Estado de São Paulo, depois que nós tínhamos entregue tudo, e antes que ele chegasse em Brasília, retiraram o agravo e nós não podíamos recorrer. Mas houve a condenação na primeira instância, que, como você falou, era o governo do Maluf. E foi a época que nós começamos a trabalhar na Justiça Militar, e era um momento muito difícil naquela época. Inclusive, eu acho que é importante a gente colocar, porque foi a primeira vez também que se constituiu um comitê com a finalidade de acompanhar processo na Justiça e exigir que tivesse justiça feita, né? Eu lembro perfeitamente que a Michael funcionou que nem CSI, porque naquela ocasião não tinha essa coisa de peritagem técnica, aquela coisa toda. E aí o tribunal insistia de como é que o PM, sendo mais alto, tinha atingido, a bala tinha perfurado o santo de baixo para cima, o caramba quatro. E aí a Michael foi lá e fez o papel de CSI, catou, pegou, traçou a linha do projétil, fotografou, etc., e apresentou para os juízes militares, que ficaram com a cara de ó. Bom, mas continuando, se vocês quiserem, tem um folheto aqui que foi a Coquita, que é poetisa, é professora, é uma pessoa maravilhosa, escritora, é uma poesia para lembrar o santo. Se vocês quiserem, peguem aqui. Olha, o Padre Miguel, que ajudou a impressão. O Padre Miguel. Isso há 2 anos, e eu acho que, para quem não conhece, eu acho que talvez as pessoas mais próximas já tenham, né? O Luiz tem, a Cecília, mas quem não tem acesso é interessante, porque conta um pouquinho da história de forma poética dentro desse folderzinho. Então, e outra coisa, eu acho que é importante, a gente vai lembrando assim das coisas, né? E lembrando também dos processos que a gente vai agregando para que essa memória não se perca. Eu acho que o importante mesmo, o objetivo de todo mundo é preservar essa memória do lutador santo, né? E isso não é fácil, né? A Luciana e a Ana Clara já mostraram aí, o Padre Luiz Giuliani já contou uma história. E tem muita gente com muitas outras histórias, não é fácil, né? Essa família, por exemplo, tem que essa carga memorialística carrega toda, e vamos dizer, um sorvedouro de energia também, né? A família é muito demandada, principalmente nessa época da relembração de tudo que aconteceu. E eu acredito também que a Luciana tem muita razão, porque a Ana permaneceu na luta, né? A Ana Dias foi uma pessoa de luta e, desde o primeiro momento, ela nunca deixou de trabalhar isso como uma parte da luta dela também, né? Daquele momento em diante. É que ela não mora mais em São Paulo. Ela é viva, Joana. Ela tem 76 anos, ela não mora em São Paulo, mas ela está super lúcida, é super atuante, e ela está chegando dia 22, ela vem para a mesa lá na USP. Joana quer falar? Você quer um papelzinho? Acho que podia passar, deixar a Genira, talvez passar. Deixar as pessoas. Pode passar e cada um pega um. Alguém mais quer dar um depoimento? Você já tem, eles já João têm. Carlos Alves quer falar alguma coisa? Um dos nossos primeiros vereadores da área popular quer falar alguma coisa? João, quem mais? Vanessa, Tiago.
Boa noite, meu nome é João Carlos Alves. Eu fui companheiro do Santo, na Pastoral Operária, na oposição metalúrgica. E eu costumo, nesses momentos, contar um pouco que nós estávamos naquela greve, ela foi histórica, né? E triste, final triste. Mas, por outro lado, eu costumo dizer que eu fui uma das últimas pessoas que o Santos deu uma tarefa, porque uma parte do nosso pessoal foi preso à noite, e de manhã ficaram alguns, né? Entre esses estava eu, o Santos e mais um grupo de companheiros, e fomos fazer o piquete nas portas de fábrica. Aí a gente dialogava com os companheiros para não entrar, para ficar, né? E nós fomos descendo a Avenida Nações Unidas, de manhãzinha, e por volta de umas 10 horas, a gente teve uma ideia, nós vamos para a Igreja do Socorro fazer a assembleia. Aí fomos para a Igreja do Socorro, né, que era um espaço que tinha lá que atendia, e lá a gente, dialogando com os companheiros, foi dividida as tarefas. E aí eu trabalhava numa fábrica no Campo Limpo, na Massey Ferguson. Perto da Massey Ferguson tinha uma outra fábrica, que era Metal Fio. Aí, na escala lá, o Santos falou, João Carlos vai para Campo Limpo, que é a região dele, que ele mora, mas ele não vai para a Massey, ele vai para Metal Fio. E aí, chegando na Metal Fio, por volta de 2 horas, que era a hora que ia entrar um turno das 2 horas, aí chega, a gente fica sabendo da notícia da morte do Santos. E eu ainda brincava, olha, eu acho que eu fui um dos últimos que o Santos deu uma ordem, né? Então, eu quero também, da mesma forma que os demais companheiros e companheiras colocaram, parabenizar, né, a família do Santos, né, a Ana, a Luciana, que está aqui, o Santinho, parabenizar o comitê, que tem a ideia de escrever o livro agora, a 2ª edição. Eu acho que é isso. E a gente vai vivendo dessas memórias, né? Como disse bem um companheiro, nós não podemos ter ilusão que nós vamos, nessas leis que estão colocadas aí, resolver. Mas, por outro lado, nós não podemos desanimar, como disse o padre Luiz Juliano. A luta continua, né? Isso aí. Vamos aí, todos nós hoje, uma grande maioria daquela época de cabelo branco, outros sem cabelo, mas estamos aqui, na luta, né? Como o nosso companheiro Padre Jaime, que, se tivesse bem de saúde, estaria aqui, mas está bem, que teve alta hoje, né? Então, já está. Estamos aí. É isso, e a luta continua. Então, gente, eu acho importante vocês acompanharem, inclusive, a história da greve dos metalúrgicos de 1979, que foi registrada no nosso livro, e tem a abordagem sobre os diversos pontos de vista dos atores que lá estavam, né? Eu acho que o livro tem essa pecha de ser um livro-reportagem, então, por isso mesmo, a Luciana e eu, a gente começava a discutir, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, mas uma coisa que a gente fez foi ouvir todas as tendências da oposição sindical metalúrgica e suas versões sobre o processo de organização daquela greve de trabalhadores, que foi a primeira depois da onda de 1978, que as greves estavam dentro da fábrica, mas, em 79, os patrões, através do Grupo 18 da Fiesp, forçaram a barra para a saída da greve de dentro da fábrica para fora e acionaram o aparato repressivo do Estado, né, para conter a organização dos trabalhadores. Então, eu acho importante que vocês leiam também a história dessa greve, né, que, apesar de ter algumas pessoas dizendo que nunca essa greve foi registrada, talvez ela não tenha lido o nosso livro de 2004. Tá bom? Então, é isso, gente. Eu acho que, se alguém tiver alguma coisa a mais, se não tiver, a gente está encerrando, e daí começamos um papinho, claro. Você quer encerrar, Genira, por favor? Alguém tem mais alguma pergunta? Falar alguma coisa? Então, foi um prazer imenso ter essa mesa formada para lembrar, para registrar uma história que não pode ser esquecida e que
assim, o trabalho do santo, é uma coisa que eu queria falar, foi um trabalho de expor as mazelas da nossa política trabalhista, da nossa política econômica, social. E, por conta disso, lhe custou a vida, né? E, então, essa é uma história que tem que resistir, que tem que continuar. E esse evento de hoje faz parte dessa luta, né? É um evento que marca uma data, né, 40 anos de uma história que aconteceu. E lembrar que os documentos do santo, os documentos também do movimento da Zona Sul, estão aqui no CEDEM para serem pesquisados, para ser consultado e transformar em história, e transformar em documentos que possam circular e fazer essa história continuar viva, não é? Então, agradecer a todos, a presença de todos, agradecer à mesa, a Ana, a Jo, a Luciana, em nome do CEDEM, da professora Sônia Troitinho, agradecer a todos. Muito bem. Obrigada.